Deputada. E como eu quero fazer aqui um destaque, que eu acho que é muito importante, porque a deputada, ela é uma servidora de carreira da Rede Municipal de Ensino, a primeira supervisora, deputada federal de São Paulo. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que entender o tamanho que é isso. Porque naquele local, naquela casa, na Câmara dos Deputados, a gente tem majoritariamente homens, brancos, e que têm um caminho muito ligado hoje, né, à bancada da Bíblia, à bancada da bala, à bancada do boi, que é o agronegócio. E hoje tem muitos lá que são deputados, que são empresários, então trabalha para o mercado e para as empresas. Tem horror ao serviço e ao servidor público. E quando nós temos, neste lugar, uma deputada nossa, que é nossa porque ela entende o que nós estamos vivendo e passando naquele lugar durante esses 2 anos e meio, né? Esses 2 anos e meio tem feito muita diferença para todos nós. Então, vou passar a palavra agora para a deputada, que vai trazer essa conjuntura e como estamos, né? E ela não é futurista, né? Não vê o futuro, mas também tem várias percepções do que está se desenhando naquela casa e no Congresso Nacional, e as questões, né, das eleições de 2026, que essas eleições a gente vai ter que se mergulhar muito fortemente em campanha, né? Eu estou falando isso desde o ano passado, deputada, porque é isso que está posto. São muitos desafios que nós temos. Passar para a deputada agora. Muito prazer, muito obrigado, né? A gente já se viu essa semana, 2 dias, mas muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Obrigada, Norma, Letícia, obrigada todo mundo aqui pela acolhida. Bom dia nessa manhã tão fria, mas os nossos corações sempre quentes, aquecidos. Quero, primeiramente, me solidarizar novamente com as 25 comunidades escolares que estão passando por essa farsa de formação, por esse processo de intervenção política, pedagógica, autoritária, dizer para que se mantenham firmes, porque a gente também sente muito, é muito violento esse processo. Acho que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo, e que tudo isso é para abrir caminho para a privatização da gestão e das escolas como um todo. Então, mais uma vez, reafirmar a nossa solidariedade, o nosso compromisso irrestrito em combater e lutar para tirar esse ataque das nossas vidas. Lá em Brasília, gente, a situação está muito complexa. Vocês têm acompanhado os noticiários, o contexto político, econômico, ele está sempre em debate, mas agora a gente, nessa fase, como a presidente Norma colocou, nessa fase pré-2026, esse contexto ele fica ainda mais complexo. E para a gente que defende justiça social, que defende a escola pública, que defende o serviço público como parte estruturante de um Estado democrático de direito, os desafios eles são ainda maiores, ainda maiores.
vocês viram, estão acompanhando, e eu vou colocar aqui 4 pontos que a gente tem como tarefa prestar atenção, atuar. Já venho conversando e fazendo esse diálogo com todos os sindicatos, porque são 4 pontos que são muito delicados para nós. O primeiro deles é a PEC 66. A PEC 66 é uma PEC que vem do Senado Federal, que já tramitou por lá. O ano passado, a gente fez uma batalha muito dura na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para retirar o artigo 40A dessa PEC. Essa PEC, ela nasce com o propósito de discutir os precatórios. Os precatórios, tanto que os estados e municípios têm com a União, quanto que eles têm com os servidores, com a sociedade em geral. Só que daí, seguindo a nossa tradição, foram colocados vários jabutis nessa PEC. O artigo 40A, ele aprofundava a reforma da Previdência, de 2019. Essa reforma, que é o Sampaprev 2, que cria a figura do confisco e prejudica frontalmente nós, mulheres servidoras públicas, porque majorou a nossa idade mínima para aposentadoria. Vencemos essa batalha na CCJ. Vocês vão se lembrar que, ano passado, a CCJ ela estava liderada pelo Partido Liberal, pelo PL. Então, numa conjuntura muito difícil, nós conseguimos retirar esse artigo. Mas, como diz Norberto Bobbio, a gente nunca, quando a gente trata de direitos sociais, a gente nunca tem uma vitória definitiva e nem de uma vez por todas. Aí, essa comissão é instalada. Ela foi instalada, eu faço parte, sou membro dessa comissão. E aí, além desse absurdo deles quererem colocar, retirar os limites para pagamento dos precatórios, que demoram aqui, bastante gente aqui está esperando para receber algum tipo de precatório. Então, eles querem retirar o limite. Não tem limite, não tem mais prazo para fazer o pagamento. Então, essa PEC, então, a gente já tem essa primeira batalha, de dizer, não, tem que ter o limite, tem que ter tempo, tem que ter prazo, até porque foi uma matéria que já tramitou, não cabe mais recurso, precisa ser paga. Aí, agora, o relator dessa PEC é o deputado, aqui por São Paulo, Baleia Rossi, que é o líder do MDB, que é o partido do Ricardo Nunes. E ele já montou uma mesa e está montando toda uma situação para voltar com essa reforma da Previdência nessa PEC. Então, a gente vai ter que... Estamos lutando para que não derrubem esse prazo para o pagamento dos precatórios. E agora a gente tem que lutar para que a reforma da Previdência não volte como um jabuti, como eles querem colocar. Mas essa PEC, ela ainda tem mais um problema. Ela tem um artigo, que é o 76B, que ela cria a desvinculação das receitas para todos os municípios, que foi uma figura também absurda, que foi criada pelo FHC, que é a DRU, que desvinculou as receitas da União com os pisos constitucionais da saúde e da educação. E agora eles estão querendo trazer isso para os municípios. Ou seja, pelo que está lá no texto, ainda que lá no governo federal a gente continue fazendo os repasses de forma integral, os municípios estariam autorizados a não cumprir o mínimo obrigatório em saúde e educação. É isso que está nessa PEC. Então, gente, a PEC 66, e eles estão fazendo tudo isso a toque de caixa. A gente conseguiu que o Cinesp tivesse uma cadeira numa das audiências públicas. A gente tem feito um trabalho muito grande de articulação, mas
a gente está lidando aí com um grupo político muito duro. Então, é muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo e acompanhem e pressionem os deputados a se posicionarem contra esses ataques, que vão ser menos recursos para a educação e para a saúde. É isso que está colocado lá. Aí, então, nós temos esse ponto de conjuntura complexo. Aí, vocês viram que a gente também tem um fantasma que nos acompanha, que é a reforma administrativa, que é a PEC 32, que acaba com a nossa estabilidade, entre outros pontos. Aprofunda as formas de assédio através de falácias, como se fossem avaliações de desempenho. Nós, por muito tempo, conseguimos manter essa PEC ali, dormindo. Nunca conseguimos enterrá-la. E agora eles fizeram uma movimentação muito forte e conseguiram abrir um grupo de trabalho sobre a reforma administrativa. É muito ruim, porque quem é o presidente desse grupo de trabalho é o deputado Zé Trovão, do Partido Liberal, e o relator é o deputado Pedro Paulo. O deputado Pedro Paulo, ele é do Rio de Janeiro, e ele foi o relator da LC 173, que congelou os nossos 583 dias. Então, é um grupo de trabalho que eu também represento o meu partido dentro desse grupo. Está sendo feito também o plano de trabalho que eles já apresentaram, a toque de caixa, já começou as discussões, e a gente também vai ter que se mobilizar muito para defender os nossos direitos mais básicos, porque é isso que eles querem acabar, inclusive acabando com a possibilidade da contratação via concurso público, abrindo espaço para que as contratações sejam, de fato, pela CLT. Então, semana que vem, a gente vai ter mais uma rodada de conversas. A gente vai também fazer audiências públicas aqui em São Paulo, lá em Brasília. É um momento de alta mobilização. Aí, a gente também, vocês estão acompanhando, estamos fazendo a discussão do Plano Nacional de Educação, que é a nossa política, a única política pública que a gente tem no Brasil de Estado, com plano decenal, é o único direito social que tem essa previsão legal, isso muito fruto da nossa luta, da luta de todos os profissionais de educação, dos sindicatos. E a gente está nesse momento também de discussão de quais serão as novas metas, e, obviamente, o ponto mais sensível é o ponto do financiamento, que é isso que vai estar sendo disputado pelas grandes empresas e por outros grupos conservadores, por exemplo, ligados a esse projeto absurdo que são as escolas cívico-militares, porque não há previsão legal para esse tipo de financiamento. Então, é nisso, dentro, né, de todas as situações, a gente sabe qual que é a situação das escolas, a dificuldade, por exemplo, da gente ter políticas mais efetivas para as crianças e estudantes que são público-alvo da educação especial, o ataque gravíssimo de fechamento de turmas da EJA. A gente tem vários pontos que a gente precisa avançar. A educação infantil, que aqui na cidade de São Paulo, mais de 3.000 creches conveniadas, mais do que o dobro, quase o triplo da nossa rede direta. Então, a gente tem pontos, né, que são importantes serem observados, mas se tivesse que escolher é a questão do financiamento. Garantir que o financiamento se amplie, mantenha-se fora dessa lógica absurda do arcabouço fiscal e que ele seja garantido para a educação pública. E a gente tem feito esse trabalho. Essa é uma comissão, de todas essas que eu falei agora, é a comissão que a gente tem mais força, tem mais gente nossa, que, de fato, seja comprometida com a igualdade e com o enfrentamento
das desigualdades. É essa. Mas a gente sabe os tamanhos dos desafios que a gente tem. Aí, a gente tem uma quarta questão, que é a medida provisória que foi enviada essa semana para o Congresso Nacional, que vai falar dos cortes e congelamento dos gastos. Vocês têm acompanhado pela imprensa, os debates, que essa lógica do arcabouço fiscal, de tempos em tempos, ele exige que sejam colocados tetos em alguns gastos e financiamentos. Por isso que, inclusive, nós nos posicionamos contra essa lógica. Mas passou com ampla maioria, está aí, está em vigor, e a gente conseguiu, com muita luta, se vocês se lembrarem, a gente conseguiu só no Senado Federal retirar o Fundeb da lógica do arcabouço. Na Câmara, a gente perdeu essa votação. E aí a gente conseguiu e manteve o Fundeb, mas a educação não é só financiada pelo Fundeb. A gente tem outros repasses que são importantes para a educação. E esses outros repasses podem ter contingenciamentos, ou bloqueios, ou congelamentos. E aí é onde a gente vai ter que fazer o debate público também, porque vocês estão ouvindo, pela imprensa, sendo ventilados a todo momento, de que, então, vamos congelar os repasses federais do Fundeb, ou vamos congelar o Fundeb, ou vamos flexibilizar os pisos da saúde e da educação. Então, é uma matéria importante. O governo apresentou uma proposta do IOF que atacava diretamente as grandes transações financeiras. Vocês perceberam que o governo teve que recuar, ele reeditou esse decreto e ainda tendo recuado. Mesmo assim, ontem, eu que participei, pelo meu partido, do Colégio de Líderes da Câmara, a gente ali, entre os líderes que estavam, nós perdemos a correlação de forças e vai entrar, na segunda-feira, agora, um PDL revogando esse decreto do IOF, que coloca esse contingenciamento para o andar de cima. Então, é uma matéria importante, é complexa, o debate financeiro, econômico, não é um debate tão simples de ser feito, mas que a gente precisa se apropriar. Então, tudo isso para dizer da nossa dificuldade. Aí, quando a gente olha aqui para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo, daí eu não preciso nem falar, porque vocês estão no chão das escolas, vocês sabem o que significa a extrema-direita no poder. E vocês sabem o que significa a extrema-direita quando ela volta para o poder. E aí é algo que a gente tem que prestar atenção. Assim como o Trump 2 é pior que o Trump 1, o RN2 vai ser pior que o RN1. Está dado, está colocado. Tendo essa leitura, entendendo quem são os nossos adversários e inimigos, porque são inimigos de classe, entendendo que na união estratégica, no fortalecimento dos sindicatos, de dentro da escola, de todas as nossas instâncias de debate, de gestão democrática, é aí que a gente vai avançar. Porque a conjuntura, ela está complexa mesmo, está muito difícil, não só aqui no Brasil, vocês estão acompanhando internacionalmente como eles se articulam e como eles não respeitam as legislações, não respeitam os tratados internacionais que foram duramente conquistados após a Segunda Guerra Mundial. É isso que a gente está assistindo hoje acontecendo. Não apenas no Oriente Médio, não apenas ali na Palestina, mas a gente vê isso também aqui no nosso continente americano, da forma como o Trump tem atuado contra os estrangeiros, contra os imigrantes. Então, a gente vive um momento muito difícil. E aí, o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Porque a impressão que dá é que não tem espaço para a gente respirar. E acho que a primeira
coisa aqui, aí com isso eu já vou encaminhando para terminar a minha fala, é dizer assim, a gente tem que fazer o que as 25 escolas que estão sendo atacadas fizeram. A gente tem que se unir com a nossa comunidade. A gente tem que estar junto com a nossa comunidade. A gente tem que dialogar com as nossas famílias. A gente tem que fortalecer o nosso território. Esse é o caminho, não, é por aí. E não abaixar a cabeça. A cada passo que eles derem, a gente tem que contra-atacar. Contra-atacar nas redes, desmentir as fake news, não normalizar a barbárie. A gente não pode cair nisso. A gente tem que se manter vigilante e se fortalecer junto com os nossos. É isso que vai fazer com que a gente siga adiante. E mesmo num contexto tão difícil, que é realmente difícil, e a gente precisa reconhecer a força que tem as redes sociais, a gente precisa reconhecer que a gente está numa sociedade fraturada em proteção dos direitos trabalhistas, que o golpe de 2016 foi para que isso acontecesse. A gente tem que reconhecer esse nosso contexto que a gente está vivendo para a gente poder ter a melhor estratégia de ação, de atuação. E mesmo com tudo isso, a gente também tem as nossas vitórias. E a gente avança. E a gente avança porque a gente tem essa compreensão. E a gente está junto. E a gente forma essa onda, a gente forma essa conectividade. E eu vou dar aqui 3 exemplos de vitórias que são nossas. São nossas. Por exemplo, estive junto numa articulação com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que tem um deputado, Raymond, que é do Rio de Janeiro, que é do Partido dos Trabalhadores. Nós fazemos várias lutas juntas, lá no Congresso Nacional. E fui pedir ajuda dele com relação às escolas cívico-militares, que é um ataque brutal ao financiamento da educação, à concepção de escola, aos servidores públicos e aos nossos estudantes. E o Observatório da ONU tem uma sede dentro dessa comissão. Então, a gente conseguiu fazer uma articulação com o Alto Comissariado da ONU, e nós estivemos em reunião, dia 21 desse mês, lá na Câmara Federal. E entregamos o nosso apelo do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, porque está sendo julgado no STF a constitucionalidade das escolas cívico-militares. Entregamos esse apelo, conversamos, tivemos a oportunidade de conversar com 3 comissariados da ONU, e eles acataram o nosso apelo e fizeram uma recomendação expressa. Por quê que eu estou falando isso? Porque o governo federal, assim que assumiu, acabou com o PECIM, acabou com o programa das escolas cívicos militares a nível federal, mas o Brasil não tem um Sistema Nacional de Educação, que é uma outra comissão que a gente está acompanhando, que esse ano vai ter Sistema Nacional de Educação. Então, os estados e municípios, eles têm autonomia para poder continuar implementando as escolas cívico-militares, mesmo sem o governo federal. E aí a gente foi trazer essa questão para eles. Então, eles fizeram uma recomendação expressa de que os estados e municípios precisam seguir os tratados internacionais, que o Brasil é signatário, e que a escola cívico-militar, esse projeto, viola os direitos das crianças e adolescentes, o direito à educação. E isso tem tido uma repercussão enorme frente ao STF e frente à extrema-direita, que ficou com muita raiva na nossa articulação, que é uma articulação internacional. Então, isso é uma vitória nossa. Uma outra ação que também foi muito importante, eu estava até conversando com a Ruth, que é diretora do Saturnino, ia falar Sócrates, Saturnino, da MF Saturnino. Ontem mesmo, eu estive no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, porque estive com a ministra Macaé, levando a denúncia dessa intervenção que está acontecendo nas nossas escolas. E a gente está nesse processo junto ao Ministério de Direitos Humanos. E estive com o ouvidor-geral de Direitos Humanos do Brasil. E qual que é a ação que a gente foi pedir
e que o Ministério já se prontificou, está vendo o calendário. A gente quer a ouvidoria itinerante de direitos humanos indo nessas 25 escolas que estão sofrendo as intervenções, para que a gente possa comprovar e demonstrar, mais uma vez, as violações que estão ocorrendo. E isso é muito importante. E nós só estamos vendo agora a data para que esse processo ocorra e as nossas comunidades escolares possam ter vez e voz. E a gente possa, assim, fortalecer o nosso enfrentamento a esse desmando. Além de outras ações que a gente está fazendo, e os sindicatos estão fazendo, e vocês também estão fazendo, e é assim que a gente vai avançando. E ontem, né, a gente também fez uma articulação, imagina, o Colégio de Líderes da Câmara Federal, gente, o teor e o nível das conversas. Então, depois de quase 2h30 enfim, de debates absurdos que ocorreram lá dentro, eu consegui interpelar o presidente da Câmara, e a gente deu mais um passo importante com relação ao Descongela. Porque vocês lembram que a gente já explicou que lá na Câmara a gente não vota o projeto, a gente vota sempre o relatório. E a gente tinha que colocar em pauta, mas junto com a pauta a gente tinha que ter um relator que entendesse da nossa situação e fosse comprometido com os serviços públicos. E ontem a gente conseguiu exatamente isso. A gente conseguiu que o Hugo Mota, o presidente, designasse a relatora de plenário, que vai ser a deputada professora Socorro Neri, que é do Partido Progressista, do PP, do Acre. E ela já se manifestou favorável ao Descongela. Então, agora a gente entra numa nova fase da nossa luta para a gente poder ter de volta os nossos 583 dias, porque a gente já conseguiu uma parte difícil, que foi a designação de uma relatoria, e uma relatoria que fosse nossa, nesse sentido. E agora a gente vai trabalhar junto com ela e junto com os outros líderes, que a gente tem que continuar dialogando, que ela tem um prazo regimental para a apresentação desse relatório, e, a partir desse relatório, a gente vai começar a continuar as conversas com os líderes. Então, tudo isso para dizer que é tão difícil quanto possível a gente derrotar essa turma da extrema-direita. A gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter união, a gente tem que entender que é isso que vai nos fortalecer, ter diálogo, diálogo, porque a gente vai precisar de muita gente para combater esse mal maior, que é o fim, né? A extrema-direita, gente, é o fim das políticas sociais, é o fim da educação, é o fim do serviço público. Por isso que a gente tem que compreender essa realidade, entender que eles estão, sim, no poder aqui, no principal estado e na principal cidade. São Paulo é a principal cidade da América Latina. E entender o tamanho, mas entender também que a gente já enfrentou Jânio Quadros, que a gente já sobreviveu ao Maluf, e que a gente vai sobreviver a isso. E que tem esses caminhos. Então, colocar mais uma vez o nosso mandato, o nosso coletivo. Vocês sabem que eu faço parte do coletivo Educação em Primeiro Lugar, junto com o Celso Janazzi, que ele estava aqui, não sei se ele está ainda, nem falei com ele, e com o professor Carlos Janazzi, sempre à disposição da luta. Vocês sabem que a gente trabalha muito firme, muito forte, é muito duro. Né? Essa semana a gente teve uma semana duríssima lá em Brasília, projetos gravíssimos foram aprovados com relação ao meio ambiente, à reforma agrária, mas que a gente tem que persistir. A gente não pode se deixar abater e nem se deixar quebrar o nosso sentido de estar aqui, de estar no chão da escola, que a gente está ali por algo muito maior. E é nessa intenção que a gente se fortalece. Um forte abraço para todo mundo.